aula de hoje você irá aprender como reproduzir esse flyer aqui que eu fiz para essa festa de 15 anos e eu vou explicar passo a passo como chegar nesse resultado aqui que eu cheguei. Então vamos lá, tudo que eu usar nessa arte vai estar disponível aí na descrição para vocês baixarem. Eu só não vou liberar o PSD já feito, porque eu quero realmente que vocês peguem essa aula e tentem reproduzir sem ter o material pronto, beleza? Então vamos lá. Vou criar uma nova camada aqui, que no caso aqui eu usei 1080 por 1350, resolução em 72, 8 bits, cores RGB, e aqui em perfil de cor a gente usa o sRGB ESC, beleza? Vamos colocar o nome aqui da aula e beleza, vamos criar o arquivo aqui. Primeiramente, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar um background na cor preta aqui, cria uma cor sólida, na cor preta, mas não vamos usar o 100% preto, vamos usar um preto mais puxado para o azul aqui, ó. Acho que aqui tá bom, dá um ok. E agora pessoal, a gente vai separar as imagens da cliente. Eu tenho elas duas aqui separadas, que no caso é essa e essa. Beleza, vamos dar dois cliques aqui nesse símbolo aqui, que ela vai abrir em um novo projeto. Porque agora a gente vai recortar a imagem. Pode ver que essa imagem ela tem bastante detalhe, ó, os fios de cabelo por aqui. Aqui também, ó, e o fundo dela não é um fundo tão sólido que vai ajudar a gente a recortar. Só que a gente pode aqui testar o recorte automático. A gente vem na ferramenta de seleção, vem selecionar e mascarar e clica aqui, ó, selecionar assunto. Ele vai tentar ao máximo selecionar bem, só que você pode ver que aqui, ó, tem alguns errinhos, que no caso são algumas falhas, são parte do background. O que é que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui com essa ferramenta aqui e vamos adicionando as partes que ele não selecionou. E com a ferramenta essa segunda ferramenta aqui, que é pincel para refinar a borda, que ela geralmente é usada para parte de cabelo, coisas desse tipo, cabelo, pelos. Se a gente passar aqui, ó, ele vai ajustando, retirando somente o background. Vamos esfumaçar um pouquinho o pincel, usando o atalho Ctrl Alt ou então Ctrl Option. E beleza. O restante das falhas que ainda permanecer depois que a gente fizer isso aqui, a gente pode corrigir depois. Lembrando que esse tipo de recorte aqui é um recorte mais rápido, é algo para você fazer quando você não tiver com muito tempo para trabalhar bem no recorte. Aí você faz isso aqui rapidinho e já resolve o seu problema. Vamos passar aqui agora. E fechou. Vamos ver o resultado agora. Pode ver que ainda ficou umas partezinhas aqui, só que depois isso aqui a gente corrige na máscara. Dá um ok. E clica aqui em adicionar máscara. Vamos adicionar um sólido aqui no fundo para a gente ver bem o resultado desse nosso recorte, ó. Botei um preto. E ainda tem essas falhazinhas aqui, mas a gente pode vir aqui na máscara com um pincel esfumaçado na cor branca. Se o seu pincel não estiver aparecendo a bolinha, estiver só com a cruzinha, você pode usar o Caps Lock, que ele vai ativar aqui a visualização do pincel. E a gente vai passando aqui, ó, nas áreas que deu bug. E com o pincel preto a gente vai remover. Aqui pode ver que deu um bug também, a gente vem com o pincel branco e passa. Aqui também tem um errinho. Estou fazendo tudo isso aqui no trackpad, não estou usando o mouse, mas vai dar certo. Beleza, essa daqui já foi recortada, vamos arrastar ela aqui para o nosso projeto. Tirar a visualização dela aqui e vamos para a próxima imagem. Que no caso é essa daqui. Vamos repetir o mesmo processo de recorte automático. Dá um ok. E esse aqui, ó, pode ver que foi bem mais tranquilo, teve poucos erros. Somente, pelo que eu tô vendo aqui, só tem na mão. Vamos corrigindo aqui com o pincel branco.
Beleza, mesma coisa, arrasta para o projeto lá e apaga a principal. Podemos fechar esses outros projetos aqui também, ó. E agora a gente vai posicionar as imagens. Essa daqui, eu vou diminuir ela um pouco e colocar ela na esquerda. E a outra, da mesma forma, eu vou diminuir, só que eu vou colocar na direita. Que eu acho que já tá bom. Vamos deixar ela no mesmo tamanho, as duas. E beleza. Vamos agrupar. E aqui nesses 3 pontinhos a gente vai mudar aqui para tela, que aí a gente consegue alinhar o nosso projeto. Beleza, feito isso, qual é o próximo passo? Lá na minha arte eu usei um degradê que vem de baixo para cima. Como é que eu fiz esse degradê? Eu adicionei uma máscara e com a ferramenta aqui de degradê, ó, ferramenta de degradê, eu vim aqui, mudei para cor preta. É interessante você mudar tanto da esquerda quanto da direita, porque se a direita tiver de outra cor, ainda vai ter alguns resquícios dela e pode atrapalhar. Beleza, aqui selecionando a máscara, a gente arrasta de baixo para cima, criando aqui esse degradê maravilhoso. Beleza, 2 imagens posicionadas, qual será o nosso próximo passo? Agora, pessoal, a gente vai partir para o background. No background eu usei uma imagem de fliperama, que eu vou mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz para achar essa imagem. Eu vim aqui no FreePic, ó, e pesquisei por fliperama. Mudei aqui para fotos e aqui em gerado por IA eu botei, ó, apenas gerado por IA, porque para esse tipo de projeto aqui a IA gera imagens bem interessantes. Então eu procurei aqui, ó, pode ver que tem várias opções que daria pra gente usar ali. E foi por aqui que eu encontrei essa imagem que eu usei nesse projeto. Então deixa eu arrastar ela aqui, lembrando que ela vai estar na descrição para vocês baixarem e usarem no projeto de vocês aí, que no caso foi essa aqui. Beleza. Mantendo o Shift pressionado, aliás, mantendo o Alt pressionado, você consegue aumentar ou diminuir aqui, né, o tamanho sem mudar muita coisa na questão da dimensão dele. Se você, por exemplo, se você clicar e arrastar aqui, ele vai arrastar somente um lado. Se você clicar e arrastar segurando o Option ou o Alt, ele vai diminuir ou aumentar proporcionalmente. E se você manter o Shift pressionado, ele vai aumentar e diminuir sem estar proporcional, né, no caso. Beleza, vamos posicionar aqui da forma que eu usei. Vai ficar bem aqui. E da mesma forma que eu adicionei a máscara nessas camadas aqui, eu vou adicionar aqui, porém com a ferramenta de elipse, o degradê de elipse. Ó, a gente vem aqui, ó, passando somente aqui no centro, porque eu quero que apareça um pouco das bordas dessa imagem. Beleza, imagem posicionada, qual será o nosso próximo passo? Agora, pessoal, a gente vai adicionar as informações, que no caso é o título principal, o subtítulo e as informações do flyer, que no caso são data, horário, local e tudo mais. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente vai adicionar o título principal. Para achar esse título principal que eu usei naquele flyer, eu pesquisei por texto neon, ativei aqui a opção de filtrar por PSD, ele só vai me mostrar arquivos em PSD, e foi aqui onde eu encontrei esse título aqui que eu usei no flyer, que no caso é esse aqui. Não foi um efeito criado do zero, foi um efeito pronto, eu apenas alterei aqui no Photoshop. Então, ó, eu baixei ele aqui. Se você não tem FreePic Premium, não se preocupe, porque o arquivo vai estar na descrição. E se você quer assinar o FreePic, mas não tem condições ainda, nas primeiras aulas eu ensinei a vocês sobre o GoVip, que é para vocês assinarem esses bancos de imagens com desconto. Beleza, baixei aqui, agora vamos abrir aqui o PSD desse texto. Beleza, abri o mockup aqui do texto. Vamos alterar aqui todos os dois textos.
Pode ver que aqui ó, tem Your Design Here, que no caso é para você colocar o design aqui. Clicando aqui no primeiro texto, dando 2 cliques no objeto inteligente, ele vai abrir para você editar. Aqui no caso será 15 anos, porém eu vou diminuir esse espaçamento aqui entre o 15 e o anos. Vou deixar mais ou menos aqui em 140. Fecho aqui e dou um salvar. Ele já vai salvar aqui. Beleza, o primeiro já foi. Agora vamos para o segundo. O segundo aqui, no caso, é o nome da cliente, que é Julia. Caso você não tenha a fonte, ele vai pedir para você baixar. Porém, essas duas fontes aqui são todas gratuitas, então você encontra facilmente aí pela internet. Beleza, fez aqui ó, o nome 15 anos e Julia, mas pode ver que temos esses highlights aqui que ficaram um pouco perdidos, pois eles eram do texto anterior. Mas se a gente vir aqui ó, nessa pastinha de Lens Flare, a gente pode selecionar cada camada e posicionar cada um desses flares pela nossa arte. Mas se você quiser, você também pode retirar esses flares, não é obrigatório. Então vamos aqui. Posicionei eles aqui. Agora vamos remover o fundo aqui, ó, o background. E aqui em Edition, sei lá, a gente remove esse outro brilho aqui de cima. A gente remove esse Additional Text. E beleza, feito isso, ó, vamos apagar esse primeiro aqui também. Vamos dar um agrupar, Ctrl C. Vem no nosso projeto aqui. Dá um Ctrl V. Arrasta para cima aqui. Muda o nome da camada para texto. E vamos dar um Ctrl T e diminuir ele aqui, porque ele ficou muito grande. Como essa camada de texto aqui, ela tem muitos efeitos, ó, pode ver que tem sobreposição de degradê. Nós temos aqui ó, mais sobreposição de degradê. Temos stroke, chanfro em tile. Então se a gente diminuir aqui o grupo sem mesclar o projeto ou sem converter para objeto inteligente, esses efeitos eles vão meio que diminuir, não vão diminuir junto, eles vão permanecer nas dimensões que eles estavam quando o projeto era grande. Então vamos converter aqui para objeto inteligente, dar um Ctrl T e vamos diminuir e posicionar aqui. Beleza, posicionei o texto aqui. Agora o nosso próximo passo vai ser adicionar o restante das informações. Que no caso vai ser: venha comemorar o meu aniversário. Venha comemorar o meu aniversário. A fonte que eu vou usar aqui vai ser essa Chakra Pad. Chakra Pad. Vou usar ela aqui no tamanho médio. Usando essa opçãozinha aqui, ó, vindo aqui no caractere, se não tiver aparecendo essa telinha aqui para você, é só você selecionar todo o texto e dar um Ctrl T, ele vai abrir. A gente vai ativar essa opção aqui de manter todo o texto maiúsculo. E beleza, vamos dar um Ctrl T para posicionar melhor ele. Usa a ferramenta de centralizar para deixar bem no centro, alinhadinho. Que mais? Agora a gente vai adicionar o restante das informações. Agora vamos para a data e o local, que no caso é 30 de junho. Vamos dar um enter aqui. Vamos deixar esse aqui mais grosso. Bold. O D vamos deixar em medium. A linha para a direita. Ctrl T novamente. Aumenta aqui a altura entre uma linha e outra, para deixar bem juntinho. No caso vamos diminuir, né? Não aumentar. E vamos posicionar ele aqui, ó. Aqui já tá bom. Vamos adicionar o outro texto. 19h30. Às 23h30. Beleza, a linha para a esquerda. Desativa a opção de tudo maiúsculo, porque eu não vou querer mais que seja tudo maiúsculo. E agora, pessoal, quero adicionar um ícone
de calendário aqui para representar, aliás, um ícone de horas para representar a hora do evento. Aqui no site FlatIcon, esse sitezinho aqui, ó, a gente vai pesquisar por relógio. Aqui nós temos algumas opções. Eu vou usar vamos escolher um aqui agora, diferente do que eu usei no passado. Mas esse aqui tá bom. Você pode ou baixar o PNG, ou você pode apenas copiar. Eu vou clicar em copiar aqui, e dentro do meu projeto eu vou dar um Ctrl+C. Ctrl+V, aliás. Pode ver que ele já veio aqui para dentro. E a cor que eu vou usar nele será o amarelo, aqui em sobreposição de cor, o amarelo desse texto aqui. Beleza, posicionando ele aqui direitinho. Vamos agrupar aqui o horário e vamos botar aqui horário, data, texto 02. Beleza, o horário e a data a gente vai agrupar para centralizar ele melhor. Vamos colocar aqui data e local. Aqui centraliza, pronto, fechou. E agora vamos pro... Opa, não é data e local não, data e horário. E agora a gente vai adicionar o local. Vamos dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui nessa camada de texto para a gente obter a mesma fonte que usei ali. Aqui nós vamos botar rua, desativa a opção de maiúsculo, lembrando, do oratório 890 Moca, São Paulo, Buffet Parque. Beleza. Texto adicionado. Vamos centralizar. Diminuir um pouquinho ele para obter uma hierarquia melhor aqui nesses textos. Vamos adicionar duas linhas, uma embaixo e outra em cima, aqui com a ferramenta de caneta. Clica em um lado, pressionando o Shift a gente clica aqui na direita. Muda o traçado aqui para cor amarela, deixa aqui em 2 e beleza. Feito isso, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V e posiciona na parte de baixo do texto. Para alinhar melhor isso aqui, o que é que a gente pode fazer? Seleciona as duas ferramentas, as duas áreas de forma, duas camadas de forma e alinha bem certinho aqui com o texto. Beleza. E para alinhar todas essas áreas aqui, ó, deixa eu pegar uma ferramenta de pincel para mostrar vocês. Para alinhar essa área aqui com essa área aqui, o que é que a gente pode fazer? Já está alinhado, mas eu vou mostrar para vocês. Seleciona aqui as três camadas, a de forma e a de texto, e vem aqui nessa ferramentazinha aqui de alinhar. Pode ver que já alinhou perfeitamente com a camada de texto. Vamos agrupar e denominar aqui como local. Centraliza e posiciona aqui um pouco mais para cima. E só. Nossa arte já está 50% pronta. O que falta agora vai ser adicionar uma textura e ambientar a imagem. Vamos aqui para a imagem da menina. O que é que a gente vai fazer? Vindo aqui em filtros, aliás, converte a camada para objeto inteligente, as duas. E agora a gente vai vir aqui em filtro de câmera RAW. A gente vai dar um zoom aqui para ter uma noção melhor. Vamos adicionar um pouco de claridade, 10 tá bom. Um pouco de contraste, diminui um tanto aqui o realce. Sombra a gente vai adicionar um pouco. Preto a gente vai remover e deixar aqui mais ou menos em 16. Isso aqui, pessoal, tudo isso aqui que eu mexo no câmera RAW vai tudo no olhômetro, ou seja, você vai mexendo e vendo o que te agrada mais. Beleza, aqui em cor nós não vamos mexer, mas aqui em efeitos a gente vai adicionar um pouco de ruído, deixar mais ou menos em 9. E agora vamos ir aqui em detalhe, adicionando nitidez, que tá bom. E vamos para correção de cores. Aqui em correção de cores, a gente vai vir em tons médios, vamos puxar um pouco para o roxo aqui, que no caso é as cores principais da nossa arte. Aqui em realce, a gente vai puxar para o laranja, para dar uma realçada na pele dela, não ficar tudo roxo. Aumenta aqui um pouco o brilho. E aqui em sombras, também para o roxo. Um roxo meio azulado aqui, ó. Beleza, dá um OK. E nós vamos aplicar esses mesmos filtros
na imagem de baixo. O que a gente pode fazer para acelerar o processo? Dá um Ctrl J na camada que a gente aplicou. Em uma delas você vai clicar no filtro e arrastar para outra camada. E agora você pode apagar essa que não tem filtro. Beleza, a gente ainda vai adicionar alguns efeitos aqui para ambientar essas duas imagens, porém não agora. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu posicionar melhor isso aqui para esse nome aqui ficar um pouco no centro. Agora, pessoal, a gente vai criar uma nova camada aqui embaixo da camada das fotos da menina. Vamos pegar esse roxo aqui, ó, do nome, puxar um pouquinho aqui para baixo. E com o pincel esfumaçado, ó, a gente vai vir aqui atrás dela, ó, e adicionar um brilho. Pode ir tacando o brilho aí. E aí a gente vai aqui no modo de mesclagem e vai mudar para sobreexposição linear. Beleza, cria outra camada, muda o modo de mesclagem para divisão. Vamos abaixar um pouquinho o tom aqui do roxo e vamos adicionando nas bordas. Beleza, pessoal? Feito isso, vamos dar mais uma mexida aqui na imagem. Feito isso, vamos aqui na camada da foto da menina, cria uma nova camada em cima dela. Vem aqui com um pincel roxo e vamos adicionar brilho agora nela. Beleza? Todos os lados a gente vem adicionando o roxo aqui. E depois muda o modo de mesclagem para sobreexposição linear ou divisão. Posicionar melhor aqui porque ficou um pouco exagerado. Vamos para a próxima aqui. A outra foto. Taca brilho. Muda o modo de mesclagem para sobreexposição linear. Com uma borracha que a gente pode ajustar aqui o brilho. E fechou. Como eu disse, a gente ainda vai mexer um pouco nos tons dessa imagem aqui. Então eu vou agrupei aqui as duas fotos. E com a ferramenta de curvas, a gente vai dar um Clipping Mask aqui pressionando o Alt ou o Option. Vamos adicionar um pouco de contraste aqui na foto dela, fazendo essa curva aqui em S, bem de leve, bem suave mesmo. Aqui no vermelho, a gente vai adicionar um pouco de vermelho nos realces. Vamos adicionar um pouquinho nas sombras também. O verde a gente vai remover dos realces, remover um pouquinho das sombras também. No azul a gente vai adicionar nas luzes e remover um pouquinho das sombras, bem pouco. Beleza, pessoal. Esse tom de roxo aqui que eu usei não me agradou tanto. O que é que eu posso fazer para alterar? Venho na camada dele, dou um Ctrl U ou Command U e venho alterando por aqui mesmo, olha. Mesma coisa na outra imagem. E a gente altera dessa forma. Beleza, pessoal. Outro texto que eu adicionei nessa que eu acabei esquecendo de colocar é esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Só que no caso é somente nesse texto cursivo aqui. Vamos colocar aqui, ó. Domingo de neon. Neon maiúsculo. Ctrl T. Diminui o espaçamento aqui. Fecha e salva. Agora aqui a gente vai mesclar essa camada aqui, ó. Dá um Ctrl C e vem aqui no nosso projeto e arrasta para cá. Vamos diminuir ele aqui e colocar bem na esquerda aqui, bem pequeno. Só que esse texto aqui eu quero ele numa cor diferente. O que é que eu posso fazer? Ctrl U e vamos mudar por aqui mesmo, olha. Eu quero um neon meio rosa, puxado pro vermelho. Aqui tá bom. Tá aqui, um domingo de neon. Fechou, pessoal? Próximo passo agora vai ser adicionar alguns highlights aqui nessa área escura, porque
para não dar tanta diferença assim da área de cima e não ficar esse vazio aqui embaixo. Uma camada acima da camada da foto da menina, a gente vem aqui com um azul, pode puxar aqui da parte de cima e vai pintando alguns pontos de luz. Quero pegar esse roxo aqui agora. Depois a gente vem aqui e diminui a opacidade e deixa bem fraco mesmo. Acho que aqui tá bom. Pessoal, eu quero fazer um ajuste aqui nesse background. Com o pincel branco, aqui na nossa máscara, e a opacidade dele aqui em 29, em 29 não, menor, em 15, eu quero adicionar aqui alguns pontos para que esse background ele apareça um pouco aqui, porque eu gostei bastante dessa cor dele aqui, ó. Esses detalhes do piso do nosso background. Posso adicionar também aqui embaixo. Aqui na direita não, porque senão vai aparecer no braço dela aqui. Inclusive eu vou até ajustar isso aqui. Esse por aqui não tem também. E fechou. Pessoal, acabou ficando um errinho aqui também na máscara. Para corrigir isso aqui, o que a gente vai fazer? Vou abrir aqui o objeto inteligente e com o pincel branco aqui na máscara, eu vou somente passar aqui e já tá zero de novo. Como a gente está trabalhando tudo com objeto inteligente, então qualquer erro que aparecer em máscara ou coisa do tipo, a gente pode abrir e alterar. Fechou? Pessoal, agora nosso trabalho vai ser adicionar uma textura. Vamos aqui no Free Pick novamente. Free Pick. Vamos pesquisar por Grunge textura. Habilita aqui o filtro de fotos para você não pegar em vetor. E vamos escolher um aqui que se adequa à nossa arte. Acho que esse aqui vai ficar perfeito. Vou baixar ele aqui. E na nossa arte, na última camada, aliás, na primeira camada, a gente vai adicionar ele aqui, posiciona na arte, muda o modo de mesclagem aqui para divisão. Mas, como você pode ver aqui, ficou bem claro, estragou a arte praticamente, como a gente vai fazer para corrigir. Ctrl L, vai abrir aqui esse painel de níveis, e a gente vai escurecer aqui a textura para que ele apareça somente esses pontinhos de poeira, posso dizer assim. Acho que aqui tá bom. E show, nossa arte está praticamente finalizada, só restam agora alguns toques finais. Ctrl Shift Alt E, ele vai duplicar aqui todas as camadas em uma só. A gente vai colocar aqui, ó, luz. Agora a gente vai vir aqui em filtro, galeria de filtros, desfoque de campo. Deixa o desfoque aqui em mais ou menos em 15. Ativa aqui o bokeh suave, que ele vai dar mais brilho aqui ao desfoque. Adiciona um pouco de cor. E aqui arrasta o slide um pouquinho para a esquerda. Só que o desfoque eu vou diminuir aqui, vou deixar em 10. Beleza, muda o modo de mesclagem aqui para divisão ou então sobreexposição linear. Vou manter em divisão. Vamos adicionar uma máscara invertida segurando o Alt e clicando aqui. E com o pincel branco com a opacidade mais ou menos em 40, a gente vai realçando a luz do nosso projeto. Realça aqui nos textos, aqui também, aqui no fliperama, atrás, tudo bem mais realçado. Beleza, feito isso, vamos usar o Ctrl Shift Alt E novamente, converte para objeto inteligente, que agora vai ser o grande final. Novamente aqui com o Camera Raw, a gente vai vir aqui, ó, vamos remover um pouquinho desse contraste, deixar aqui em 15. E aqui em correção de cores, a gente vai adicionar ainda mais roxo a esse projeto. Isso aqui vai tudo no olhômetro, pessoal. Tudo isso aqui é no olhômetro. A gente vai arrastando os slides aqui e vendo como fica melhor. E vai criando o nosso projeto. Acho que assim já tá bom. Vamos dar um OK. E esse foi o resultado final aqui do nosso projeto.
que eu criei aqui nessa aula com vocês.